igreja, essa canção, o pastor Jeber estava me lembrando ali, né? E eu tenho um vídeo com meu filho no colo cantando essa canção, andando e cantando, né? Eu decidi viver para te adorar, para te adorar. E ele repetia: com todo o meu ser, vou te buscar cada vez. É assim que ele fazia mesmo. Eu parava e ele continuava, né? Eu parava e ele continuava a cantar. E como foi bom ministrar sobre a vida do meu filho, como foi bom ensinar ele a adorar ao Senhor, cantar. Hoje, com 8 aninhos, ele já está pregando para a glória do Senhor, irmão, amém? É um milagre, né? É um milagre que Deus tem feito na nossa vida, e eu costumo dizer que são presentes também que Deus dá para a gente no ministério, poder ver nossos filhos aí, não simplesmente seguindo o nosso caminho, mas seguindo o caminho que Deus tem para eles, que é mais importante, amém, queridos? Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, e fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui nos alegra demais, demais mesmo, a gente poder contribuir com o reino, porque uma vida salva aqui em Leandro, no bairro Leandro, na Igreja Batista em Leandro, tem o mesmo peso, o mesmo valor de uma vida salva lá em Chaperó, amém, queridos? Louvado seja o Senhor por isso. Pastor Wagner Carvalho, que esteve aqui no sábado passado, retrasado já, o sábado passado foi ontem, né? Ele nos ensinou isso, e domingo à noite ele estava com a gente lá na nossa igreja, ministrando, e ele ministrou tanto, gente, tanto que ele teve que pregar sentado lá na igreja, né? Pregou sentado, falei, não, pastor, coloca uma poltroninha para o senhor lá, o senhor senta lá, e ele pregou lá, e foi uma bênção, teve salvação, e como foi bom receber o pastor Wagner, elogiou muito aqui a igreja, viu, pastor Ciro? Elogiou muito a igreja, falou, nossa, que igreja, né, abençoada, as pessoas servem com alegria, disse. Pessoas servem com alegria. Eu falei, verdade, pastor, já há muito tempo essa igreja serve ao Senhor com alegria, e agora, nessa visão extraordinária, vocês vão voar, gente. Se preparem, é só o começo daquilo que Deus tem a fazer aqui nessa igreja, né? Bom, eu vou passar um pouquinho aqui da nossa igreja, né? O nosso tema, hoje Deus ministrar o nosso coração a respeito desse tema, vivendo a igreja do jeito de Cristo. Você pode repetir comigo, amém? Vivendo do jeito de Cristo, porque a gente às vezes tem a vontade, né? Não sei se aqui acontece isso, mas lá em Chaperó às vezes acontece, as pessoas querem viver do jeito dela a igreja, né? A igreja do meu jeito, a igreja do eu, né? Ou então a gente acha que tem uma forma ali, né, que a gente sempre viveu no passado, que a gente tem que continuar seguindo ali aquela forma de ser igreja, mas a gente precisa entender que a igreja não é do nosso jeito. A igreja é do jeito do dono da igreja, daquele que criou a igreja, do cabeça da igreja, que é Cristo, amém, queridos? Vamos passar um pouquinho da nossa história. Eu sei que quem foi lá hoje chapear no batismo, levanta a mão aí. Ih, só o Daniel? Bruno? Quem foi em Chaperó hoje no batismo, gente? Gente, é bom demais batizar, não é, gente? É bom demais. A gente fala que é uma festa maravilhosa, poder batizar, poder mergulhar as pessoas lá. Lá na nossa igreja a gente sempre faz também, no sítio na chácara do pastor Maurílio, né? Já fizemos no Paulinho também. E aconteceu em outubro, agora nós fizemos o nosso último, vamos fazer agora o último domingo de dezembro também. Mas aconteceu de repente, o pastor Maurílio falou assim, ó, deu um problema na bomba lá na piscina, não vai conseguir limpar a piscina. Isso assim, na semana do batismo. Na semana do batismo. E agora? O que eu faço com as pessoas? Eu vou falar para vocês, não, espera o próximo, espera a semana que vem. Não, não dá, né? Tive que entrar no Mercado Livre, comprar uma piscina. Compramos uma piscina lá, 2.000 litros, preparamos, lá chegou no sábado à noite, gente. Domingo de manhã era o batismo. O cara está tirando foto que eu estou andando para lá e para cá, vai ficar, né? Deixa eu fazer uma pose aqui para você. Não, né? Aí, gente, chegou no domingo, no sábado à noite, a gente teve que montar a piscina domingo de manhã e ainda teve problema com água. Não sei se aqui tem problema, aqui não deve ter problema de água não, né? Amazônia, né? Tem, gente? Sério? Gente, a cachoeira aqui, lá em Chaperó tem um rio, cai tudo, né? Mas lá faltou água ainda, gente. Deu um problema com água.
Mas mesmo assim, a gente preparou a piscina de manhã, estava transbordando lá, e a gente fez dentro do templo, né, o batismo. Que coisa extraordinária que foi. Batizar, a gente vê as águas se mexendo, né, pastor Ciro, né? É algo maravilhoso, né? A gente aprende no DNA que a igreja, ela cresce debaixo d'água. Amém, queridos? É para isso que Deus nos chamou, é para batizar, é para cumprir o propósito de Deus. Bom, lá na nossa igreja, gente, quando a gente chegou era assim. Quem lembra da igreja aqui? Alguém chegou a ver a igreja? Chegou a ver a igreja assim lá? Tinha essa plaquinha aqui, né? Congregação Batista, lá de Parque Chaperó. Era uma casinha, né? Era uma casinha assim, bem pequenininha. Aqui acho que já está pintado com verde, que eu pintei lá, né? Porque quando eu cheguei lá, aí Deus deu a direção, falou assim, ó, pinta a igreja. E quando você pinta, as pessoas olham de fora, oh, alguma coisa diferente aconteceu, né? Alguma coisa diferente aconteceu. Então Deus enviou a gente para lá e a gente Deus começou a mudar a gente, começou a mudar a igreja, né? É uma transformação que Ele faz na nossa igreja. E esse espaço aqui eram salas, né? E esse espaço aqui, irmãos, era um espaço que, se chovesse, era complicado, né? Mas na pandemia, 2020, né? A gente olhou para esse espaço e tínhamos uma vontade de fazer um espaço social aqui para a igreja. A igreja sempre foi conhecida como uma igreja bem hospitaleira, né? E a gente queria fazer um espaço social aqui. E na pandemia a gente conseguiu, né? E muitas igrejas tiveram dificuldade de arrecadação. A nossa igreja, nos 3 primeiros meses, a arrecadação duplicou, irmãos. Não, você não entendeu, a arrecadação duplicou, irmão. Na pandemia. Milagre, é milagre, irmão, milagre. E Deus deu para a gente condições da gente construir aqui, Deus deu a visão da gente construir aqui um local muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Deus trouxe para esse lugar aqui, ó, colocamos as ferragens e depois esse lugar virou um lugar onde as pessoas se reúnem para adorar o Senhor, amém? Olha o que Deus faz. Deus ele faz milagres. Esse é o espaço que você viu lá que não tinha nada, né? A gente hoje duplicou para cá, o espaço para cá, ampliamos o templo da igreja, os 2 lados, né? E a gente tem visto Deus ali fazer milagres, maravilhas. Esse lado aqui, depois que a gente adquiriu, já tem aqui uma estrutura aqui da Igreja das Crianças, um prédio que já começou a ser construído, e vai ser mais de 300 metros quadrados a Igreja das Crianças. A gente precisa investir nas crianças, não no futuro, mas investir hoje, amém, queridos? Porque amanhã não existe, existe só hoje. Por isso que a salvação na Bíblia é chamada de hoje, agora. Não existe salvação amanhã. Então Deus deu essa visão para a gente buscar essas crianças. Esse é o prédio antigo, que hoje tem a sala de oração aqui, tem as nossas salas, e a gente quer construir agora também aqui em cima futuras salas do prédio de educação da nossa igreja, né? Então a gente teve que aprender que igreja não é do nosso jeito, a igreja é do jeito de Deus. E a gente às vezes tem a visão de que está tão bom assim, está tão legal aqui, não precisa expandir não, dá tanto trabalho fazer obra, gente, e dá mesmo, gente, dá mesmo, dá muito trabalho fazer obra, principalmente para pastor, né? Mas a gente precisa entender qual é o projeto de Deus. Deus não nos chamou para ficar sentado, ficar parado. Deus deu para a gente, Deus ao salvar a gente, Ele dá para a gente não apenas a salvação, mas um propósito. Um propósito para a gente estar aqui como igreja de Cristo. E esse propósito, ele precisa ser cumprido. Ele precisa ser cumprido. Deus deu um propósito para que a igreja pudesse multiplicar. Vocês vão fazer a festa da multiplicação domingo que vem, não é isso? Que horas que mesmo, gente, a festa? 18 horas, não vai pensar que é 7 não, viu, gente? 18 horas. Eu vou estar também numa outra festa de multiplicação, lá em Conceição de Jacareí, em outra igreja do DNA, Igreja Apostólica Central de Conceição de Jacareí. Pastor Wilson, vamos celebrar lá uma festa de multiplicação também, 18 horas também, curiosamente, né? Então Deus chamou a gente para multiplicar. Quando eu cheguei lá em Chaperó, as pessoas tinham uma baixíssima autoestima. Aquilo que a gente tentava fazer lá, pastor, aqui não dá certo, não.
aqui não, só dá certo lá em outro lugar. E às vezes a gente, como igreja, vive assim, dessa maneira, e acha que não é para a gente. Mas a mensagem, o propósito, o chamado de Deus é para toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra. Nós precisamos multiplicar, amém, queridos? Multiplicar. E vamos ver então um pouco, dentro da palavra de Deus, como nós podemos aprender a ser e a viver igreja do jeito de Cristo. Abra sua Bíblia em Gênesis 11, Gênesis no capítulo 11. A partir do verso 1, você conhece essa história. Se você foi criança na igreja, você talvez tenha feito esse desenho. Gênesis capítulo 11. Meu filho hoje, quando viu o slide aqui, ele perguntou: papai, você vai pregar sobre a Torre de Babel? Eu falei: vou, filho, Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1. Acharam aí, irmão? Vamos acompanhar então, por favor. Diz assim o texto: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens então do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram então uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir o quê, gente? Uma cidade com uma torre que alcance os céus. Ali nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Diante disso, o que diz o verso 5? O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo, falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, se continuarem assim, se nada interromper eles, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso, foi chamada de quê, gente? Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vocês conhecem muito bem esse texto, conhecem muito bem a história desse texto, mas a gente precisa entender o que levou eles a fazer isso e qual foi a mensagem que eles passaram para o céu. Eu costumo dizer lá na igreja que toda decisão nossa, toda atitude que a gente toma, nós passamos uma mensagem para o céu. Nós estamos transmitindo mensagens o tempo todo para o céu. E essa mensagem que a gente passa vai também ter uma mensagem do céu correspondente ao que passamos para lá. Então esse povo decidiu por si mesmo criar um projeto. Criaram um projeto. E naquela época, diz aqui o texto, que era uma só língua e um só modo de falar. Ou seja, a comunicação entre eles estava maravilha, gente. Uma só língua, um só modo. Não tinha nem o sotaque da região X, Y, Z, não tinha o sotaque. Não tinha, era um só modo de falar. E eles saíram da região que estavam no Oriente e encontraram então uma planície ali em Sinear e ali decidiram o quê? Se fixar. Vamos ficar aqui. Daqui ninguém tira a gente. Vamos criar raízes aqui nesse lugar. E começaram a dizer uns aos outros para que construíssem dentro desse projeto tijolos,
Antigamente construía-se através de pedras, tinha que quebrar a pedra, encaixar uma pedra na outra, e descobriram então uma novidade na época, uma modernidade, que era o quê? Fazer tijolos. Faziam então as caixinhas de tijolos, queimavam, e ali usavam o piche no lugar da argamassa, era um lugar que tinha essa condição, tinha essa peculiaridade, e começaram então a fazer projetos. Mas eu preciso entender qual que é o propósito de Deus ao criar o ser humano. Qual que é o propósito de Deus ao criar esse povo aqui? Era para que eles construíssem um projeto, se fixassem, construíssem cidade, não se espalhassem? O que Deus fala lá em Gênesis, no capítulo 1, logo no começo da criação, verso 28? Vocês devem crescer e... Crescer o quê, gente? Multiplicar, gente. Gente, isso é propósito desde a origem do ser humano. A multiplicação existe desde a origem. Desde a origem do ser humano. Deus criou a gente com o propósito de multiplicar, de se espalhar por toda a terra. Lá em Gênesis capítulo 9, verso 1, verso 7, pós-dilúvio, Deus então restaura ali, faz uma aliança com Noé e usa o que mesmo para confirmar a aliança? Um arco-íris. E ele diz a mesma coisa. O meu projeto não mudou. Multipliquem-se. Multipliquem-se. Eu recomecei com Noé, porque eu não desisto dos meus propósitos. Eu não desisto dos meus projetos. Então, agora vocês têm uma nova chance de multiplicar. Aí chega esse povo e decide se rebelar, decide fazer diferente. Não, vamos ficar por aqui mesmo, achamos um lugar aqui bom, lugarzinho aqui é top, vamos ficar por aqui mesmo, contra o propósito de Deus, contra o propósito de Deus. Irmãos, a gente precisa entender qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. Existem pessoas hoje vivendo propósitos próprios, propósitos até de outras pessoas dentro das igrejas. Nós precisamos entender o porquê nós fazemos o que nós fazemos. Precisamos entender o porquê que Deus inseriu você aqui na Igreja Batista em Leandro, e não lá em Chaperó, e não lá em Brisamar, mas aqui. Deus tem um propósito para a gente aqui, Deus tem um propósito para você, e eles decidiram fazer o que, gente? Criar uma cidade. Que cidade é essa aí? Hã? Que cidade é essa, gente? Valendo. Itaguaí. Essa é a nossa cidade. A cidade de Itaguaí. Você sabe qual é a origem da cidade? Não estou dizendo de Itaguaí, talvez você saiba, né? 207 anos de história. Mas você sabe qual é a origem da cidade? Volta a sua Bíblia umas páginas aí, lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 7, melhor, no versículo 12 e o versículo 17. Você lembra que Caim matou quem mesmo, gente? Abel, seu irmão. E Deus então dá uma sentença para ele, dá uma punição para ele, no verso 12, olha, quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Ou seja, ele era agricultor, gente, ele cuidava da terra, ele precisava se estabelecer num lugar. O agricultor não fica mudando de um lugar para o outro, ele precisa se estabelecer. E Deus falou, você não vai se estabelecer em lugar nenhum, você vai o quê? Ser errante. Você vai ficar de um lado para o outro, por toda a terra. Verso 17. Caim teve relações com sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade. Essa é a primeira cidade. Primeira cidade. Quem foi que fundou, gente? Caim, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Cidade ali, irmão, era uma expressão de rebelião contra Deus. Era a expressão da rebelião contra Deus e contra a vontade de Deus. Caim, ele tentou dar um jeito.
Ó, vou ficar por aqui, vamos criar uma cidade. Pô, já que a terra não vai me fornecer, eu vou criar uma cidade, vou trazer outras pessoas, essas pessoas vão fazer, então, o trabalho que eu deveria fazer, mas a terra não vai me dar, e eu vou usufruir daquilo que eles produzirem. Vamos criar uma cidade aqui. Então, a origem da palavra cidade é uma rebelião contra Deus. É uma rebelião contra Deus. E esse povo aqui em Babel também decide o quê? Se rebelar. Vamos ficar por aqui. Disseram uns aos outros, não disseram para Deus, não perguntaram para Deus: Deus, é da tua vontade que a gente faça aqui? É da tua vontade que eu viva esse propósito? É da tua vontade que eu viva esse projeto para a minha vida? Porque eles não tinham relacionamento com Deus. Então perguntaram uns aos outros: gente, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Irmãos, a igreja de Cristo, graças a Deus, ela não é democrática. Amém ou não? Ih, rapaz, agora eu peguei pesado, hein? A igreja de Cristo é democrática, gente? Espero que não, né? Ela sempre foi e sempre será o quê? Teocrática. Quem manda é Deus. Porque se o pastor Ciro chegar aqui e falar assim: gente, eu quero pintar a igreja, vamos fazer aqui uma assembleia, você vai poder botar aqui a cor que você quer. Quantas cores vão aparecer, irmão? Gente, olha, cadê o Dodô? Cadê o Douglas? Douglas vai preparar o repertório para músicas de hoje. O Douglas vai botar no WhatsApp da igreja. Gente, que música vocês querem que eu cante hoje? Que música vocês querem que eu cante hoje? Pastor Ciro vai pregar o sermão. E aí, gente, o que vocês querem que eu pregue essa semana? Não é democrático. Graças a Deus por isso. Porque quem manda na igreja não é o pastor Ciro, não é o Dodô, mas quem manda é Deus. Glória a Deus por isso, porque a igreja não é nossa. A igreja é dele. E a gente tem que fazer do jeito dele. Por isso que ele ora antes de preparar as músicas. Por isso que o pastor Ciro ora, busca o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Como é que o Senhor quer que eu fale? Porque a igreja é dele. Tem muita gente querendo viver como o povo de Babel, viver uma igreja do seu jeito, e não querendo viver o propósito que Deus tem para a sua vida. E constrói torres. Você sabe que torre é essa aí? Não é Babel, viu, gente? Que prédio que é esse aí, gente? Hã? É o Burj Khalifa, né? É isso? Que fica lá em Dubai. Esse prédio, gente, ele é o prédio mais alto do mundo, tem 828 metros de altura, 160 andares, considerado um dos projetos mais ousados da história. O edifício de uso misto levou... Quantos anos você acha que levou para construir isso aí? Chuta aí, vamos lá. 2 anos? Quem dá mais? Hã? 5 anos e 3 meses para ser finalizado, com o orçamento estimado em 1,5 bilhão de dólares. Não são reais, são dólares. Daria aí uns 8 a 9 bilhões de reais. Olha quanto esse prédio custou, quanto tempo foi gasto para construir, quantos recursos foram gastos, quantas pessoas foram usadas para construir esse prédio. Irmãos, e a gente precisa entender o que Deus está mostrando para a gente aqui na Torre de Babel. A Torre de Babel, irmãos, eles usaram a inteligência deles, eles usaram o recurso que eles tinham, eles usaram o tempo que eles tinham, usaram a saúde que eles tinham, usaram tudo que tinham para construir e viver um propósito que Deus não tinha para eles. Deus não tinha para eles. A torre é sinônimo de quê? Tempo mais recurso, mais saúde, no propósito quê? Errado. Quantas pessoas hoje estão vivendo um propósito que Deus não mandou você viver? Quantas igrejas hoje, a gente roda aí várias igrejas, irmão, a gente vê, lida com pastores, com propósitos, com projetos. Eu fico feliz em ver aqui a igreja,
um grande número de pessoas, mas isso aqui vai ficar pequeno, irmão. Essas cadeiras estão ali, ó. Olha para lá, irmão. Eu fazia isso na igreja, gente. Quando não só tinha parede. Eu falava, gente, vocês estão aqui. Vocês estão vendo as pessoas que estão sentadas ali? Eles, sim, está vendo nada. Estão vendo mesmo, gente? Sim. Então, ali onde tem tijolo, vão estar pessoas sentadas adorando ao Senhor. Você pode profetizar que ali, olha de novo, gente. Você consegue ver pessoas lá? Sabe quem é que vai trazer essas pessoas? Quem vai trazer essas pessoas? Quem vai ganhar essas pessoas que, ó, tá vendo seu parente lá? Olha de novo, irmão, para de olhar para mim. Olha de novo lá, você está vendo seu parente? Está vendo lá seu filho? Está vendo a sua esposa, seu marido? Torce para o Flamengo, meu Deus do céu. Olha lá, crente, convertido. Vai trocar o Flamengo por Jesus. Olha lá. Olha só, irmão, aquele parente seu viciado lá sentado. Deus vai usar você, sabe por quê? Você está entendendo qual é o seu propósito de estar aqui, amém? Seu propósito aqui não é fazer tijolo, é ganhar vidas para Jesus. E quando a gente vive o propósito errado, querido, a gente perde tempo. E o tempo é o recurso mais valioso que a gente tem hoje. Quantas igrejas estão perdendo tempo? Fazem tantas coisas, programas. E como disse Salomão, é bolha de sabão, tudo vaidade. Não dá em nada. Quantas pessoas estão ali, ó, gente, investindo recursos. Investe os seus recursos em coisas que não vão gerar vida. Não vai ganhar vida para Jesus, não vai cumprir o propósito. Deus colocou um único propósito para a igreja, que é fazer o quê? Tijolo ou discípulo? Discípulo, irmão. É fazer discípulos. E eu pergunto para você, quanto tempo você está investindo nisso? Quanto recurso você está investindo nisso, irmão? Quanto de recurso? Você é um crente fiel? É dizimista? É o mínimo, irmão. Irmão, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus ele precisa do seu coração. Porque onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu. Quanto você investe naquilo que Deus te deu? Quanto você investe? Quanto você investe, irmão? Sabe por quê? Eu digo lá na igreja em célula, a igreja que sabe o seu propósito, irmão, a gente está sempre quebrando parede. A gente está sempre expandindo. A igreja está sempre em obra. Porque Deus vai sempre trazendo mais pessoas, e o lugar fica pequeno. Pequeno, gente. É assim que Deus faz. Quando você investe o tempo, investe o seu recurso e a sua saúde no propósito certo. Charles Spurgeon, ele sofreu um problema de gota reumática. E no seu diário, Steve Miller narra no livro Liderança Espiritual, baseado no diário de Charles Spurgeon, diz que ele estava na cama, já sofrendo, sem poder se levantar, e perguntaram para ele, olha, você não se sente frustrado de estar aí numa cama, aí perdendo sua saúde, seu tempo? Ele, não estou nem um pouco. Eu investi o melhor da minha vida para Jesus. E hoje, eu sou realizado. Como é bom a gente finalizar bem, né, gente? Como é bom a gente finalizar bem. Quando a gente investe nosso tempo, nosso recurso, nossa saúde no propósito certo. Deus teve que intervir, Deus teve que descer, Deus olhou, eles não estão vivendo o meu propósito, eu vou ter que intervir. Deus vai lá e intervém naquele projeto. Aquelas pessoas que falavam uma só língua, de repente houve uma confusão de línguas. Sabe por quê? Gente, presta atenção no que Deus falou. Olha só o que o próprio Deus falou aqui. Eles são, verso 6, eles são um só povo, falam uma só língua, começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Está entendendo o que Deus está falando, gente? Eles são um só povo, falam uma só língua, tem um projeto. Irmão,
do jeito que está, eles vão conseguir o objetivo deles. Eu tenho que intervir para que eles não gastem o tempo, saúde, recurso no projeto errado. Irmãos, se a igreja de Cristo entender, se nós como igreja entendermos e mergulharmos fundo na visão que Deus deu para o seu pastor. Quem foi que deu a visão para o pastor? Porque a igreja é dele. E a gente precisa fazer do jeito dele, não é do jeito que o pastor Ciro quer, gente. Entenda que é do jeito que Deus quer que seja feito aqui nesse lugar. Deus está trazendo, e como é bom ver aqui o Binho falando dos resultados, como é bom ver a igreja alegre, a igreja de Cristo avivada, a igreja de Cristo se sentindo útil, porque está cumprindo o propósito, está investindo o melhor do seu tempo, da sua saúde, dos seus recursos, naquilo que alegra o céu, naquilo que alegra o coração de Deus. Gente, presta atenção, quando que você vê na Bíblia festa no céu? Quando, gente? Me ajuda aí. Quando quem se arrepende? O pecador, gente. O pecador se arrepende. Aí a festa no céu. Deus se alegra. Lá em Lucas, no capítulo 10, quando os discípulos foram enviados para fazer as casas de paz, de 2 em 2, os 72 foram enviados. Quando eles voltam, falam assim: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Jesus falou assim: olha, se alegrem porque os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E a Bíblia diz para a gente que Jesus se alegrou com aquilo. Se alegrou, gente. Jesus se exultou, a Bíblia diz, porque pessoas se arrependeram, porque eles decidiram investir a sua vida no projeto certo. A igreja que vive a igreja do jeito que Deus quer, ela sabe o que Deus quer, ela está ali ligada ao que Deus quer. A Bíblia diz para a gente em Mateus 28, 18 a 20, você sabe muito bem, mas muitas vezes a gente esquece de ler o 18. Jesus falou o que no 18, gente? Alguém lembra? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem manda aqui sou eu, Jesus está dizendo. Irmão, Jesus ele falou para o vento e para o mar lá no barquinho, quietai-vos, aquiete-se. O que o vento e o mar fizeram, gente? Obedeceram ou desobedeceram? Obedeceram. Jesus expulsava os demônios, mandava sair o demônio e fazia o quê? Obedecia. Jesus vira para a sua igreja: toda autoridade me foi dada, portanto, vão e façam discípulos. E a igreja tem que obedecer. Mas tem muita gente que não obedece. O demônio obedece, a natureza obedece. Por que a igreja de Cristo não vai obedecer? Nós precisamos saber o que Deus quer e cumprir o propósito dele. Lá em João 17, 18, ele diz o seguinte, na prestação de contas ao Pai, falou: Pai, assim como tu me enviaste, eu também os envio. Eu também envio eles. Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Lá em João 20, versículo 19 e 21, ele entra naquela casa onde os discípulos estavam lá fechados, entra pelas paredes, gente. Estava morrendo de medo. Jesus chega para eles e diz assim: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também os... A mensagem não mudou, gente. O propósito continua o mesmo. Vão e façam discípulos. Mas há uma tendência, irmão. Há uma tendência do ser humano a se acomodar como foi em Babel. Lá em Atos 1:8, Jesus fala para os seus discípulos o quê? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, para vocês serem minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O que o povo fez? Houve um avivamento, a igreja começou a crescer, pessoas eram convertidas, pessoas curadas, pessoas eram libertas, e o povo estava tão bom o negócio, que eles não queriam sair de onde? De Jerusalém. Era a Babel deles. O que Jesus fez? O que Deus fez então?
Quando a gente não cumpre Atos 1:8, Deus manda Atos 8:1. O que ele fez lá? Trouxe perseguição para a igreja. Trouxe perseguição para a igreja, e a igreja teve que fazer o quê? Começou a se espalhar. Se espalhou. O evangelho chegou aonde? Em Mazomba. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Irmãos, olha para cá. Deus usa seus métodos para o evangelho avançar. Tive um professor na pós-graduação, Dr. Brent Ray, um americano. Ele disse que na igreja dele lá no Texas, chegou um pastor cubano. Você sabe que em Cuba é sofrência, né, irmão? E a perseguição é terrível em cima da igreja cristã. E esse pastor chegou naquela igreja lá no Texas, todo machucado, com o olho roxo, todo ferido. E o pastor daquela igreja americana falou assim: quero chamar aqui o pastor fulano de tal, lá de Cuba, para a gente orar aqui por ele. Trouxe o pastor lá na frente e disse: pastor, nós vamos orar. Está vendo aqui a igreja, pastor? Nós vamos orar aqui, pastor, para que em nome de Jesus acabe toda a perseguição lá em Cuba, amém? Ele falou assim: não, pastor, por favor, não ore para acabar a perseguição em Cuba. Como não? Olha como é que você está, todo ferido, machucado, a igreja está sofrendo. Ele falou: não, pastor, por favor, não ore para a igreja parar de ser perseguida, porque eu temo que com a perseguição, com o fim da perseguição, a igreja se esfria. A igreja está explodindo de salvação em Cuba. Não ore para parar a perseguição. Ore para que o povo continue firme no propósito que Deus tem para eles. Amém, queridos? Deus, Ele usa os seus métodos para a gente multiplicar. A gente precisa saber aquilo que Deus quer. Jesus ensinou para os seus discípulos que nós precisamos cumprir o seu propósito. Ele ensinou a gente a multiplicar. E Ele mostrou, falou para os discípulos: olha, separem em pequenos o quê? Em pequenos grupos, para que haja alimento para todas as pessoas. Os pequenos grupos são estratégicos, para que haja a multiplicação, para que a multiplicação seja sadia, seja saudável. Através dos pequenos grupos nós entregamos o alimento para as pessoas, nós alcançamos pessoas, nós cuidamos de pessoas, nós cumprimos o propósito que Deus tem para nós, nós alcançamos lugares que a gente não alcançaria, através dos pequenos grupos. Uma igreja que cumpre o seu propósito entende que ela é chamada para onde? Para dentro ou para fora? Para fora. A igreja, você e eu, nós somos chamados para fora, irmão. Nós somos chamados para fora. Deus salvou a gente, trouxe a gente aqui para dentro, para a gente poder resgatar quem está lá fora. Ninguém vem para cá, ninguém é salvo para ir para o céu sozinho. Deus quer usar você para que você se multiplique, multiplique a salvação, multiplique a graça de Deus que há em você. Nós não podemos ficar parados, não podemos viver como Babel, vamos ficar por aqui mesmo, vamos construir tijolos, vamos alcançar o céu. Vamos alcançar o céu por nossos meios próprios. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos conhecer o projeto de Deus, o propósito, e trabalhar para cumprir esse propósito. O Senhor espera de nós. Vamos ter a festa da multiplicação semana que vem. O que você fez? Como você investiu os seus recursos? Como você investiu o seu tempo? Como você tem investido a sua saúde para que a sua célula, para que a sua igreja consiga multiplicar vidas, irmãos, e de tal modo que você vai chegar aqui daqui a pouco e você vai entrar e na recepção vão estar pessoas que você não conhece e vão estar dizendo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Aconteceu isso na igreja. Aconteceu isso na nossa igreja. E acontece até hoje. Às vezes eu chego lá e eu falo: quem é essa pessoa que está com a plaquinha aí? São pessoas que foram alcançadas porque decidiram multiplicar. Amém, queridos? Como é bom a gente trabalhar para o Senhor. Lá em Lucas 19, a Bíblia diz para a gente, a Bíblia fala para nós da parábola das minas.
E diz que o Senhor entregou as minas, ou as dos talentos, que você sabe lá em Mateus 25. E a Bíblia diz que o Senhor ele tem uma expectativa ao entregar algo para a gente. O Senhor tem uma expectativa ao dar para você a salvação. É que você possa fazer o quê? Multiplicar. E a Bíblia diz para a gente que haverá um dia onde nós vamos prestar contas para o Senhor. Onde o Senhor vai exigir de nós o que você fez. Ei, irmão, o que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com o que você recebeu do Senhor? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? A Bíblia mostra para a gente que aquele que multiplica, ele é honrado, ele passa de nível. Hoje pela manhã eu preguei na nossa igreja exatamente isso, como a gente pode passar de fase no nosso relacionamento com Deus. Quando você cumpre o propósito de Deus, Deus ele coloca você num próximo nível. Venha para a alegria do seu Senhor. Eu vou te colocar sobre muito, porque você foi fiel com aquilo que eu te dei. Você quer ser fiel naquilo que Deus te deu? Você quer trabalhar para aquilo que Deus te deu? Você quer, irmão, alegrar o céu com a salvação que Deus te deu? Eu quero orar por você nesse momento, queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Quantas pessoas estão vivendo uma vida que Deus não deu para elas viver? Não é essa a vida que Deus te deu. O Senhor nos chamou para multiplicar. O Senhor nos chamou para viver a igreja do jeito dele. Como é que você quer viver como igreja de Cristo a partir de hoje? Queria convidar você a tomar uma decisão nessa noite. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Não precisa olhar para cá. Queria que você fizesse a sua oração aí no seu lugar. Querido, se o Senhor chegasse hoje, aqui diante da gente, hoje no dia 7 de dezembro, último mês do ano, olha só, pergunto para você, ou melhor, se Jesus perguntasse para você agora, filho, você multiplicou? Você multiplicou? Ou você construiu uma torre de Babel para você ficar? Como é que você está construindo a vida que eu te dei? Você entendeu o propósito que eu tenho para você como igreja? Você entendeu por que eu coloquei você aqui? Já é dezembro. Quantas vidas você resgatou do inferno? Quantas vidas você que está aqui nessa noite compartilhou Jesus e através do seu testemunho, lembra que Deus falou que ia te dar poder para você testemunhar? Isso mesmo, Ele te deu esse poder. O que você está fazendo com esse poder? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Querido, dá uma resposta para o Senhor nesse momento. Quantas pessoas vão estar aqui participando da festa da multiplicação porque você alcançou? Você alcançou quantas vidas para Jesus nesse ano? Quero fazer um desafio para você. O ano não terminou ainda. Eu queria que você pensasse agora em alguém que precisa muito ser alcançado por Jesus. Precisa muito ser alcançado. Deus colocou na sua mente agora alguns nomes, não foram? Deus fez você lembrar de algumas pessoas. Talvez seja dentro da sua casa, sejam amigos seus do trabalho, sejam seus vizinhos. Quantos aqui tem pessoas para serem alcançadas por Jesus? Quantos aqui convivem com pessoas que essas pessoas, se morressem hoje, estariam no inferno? E você consegue imaginar, a gente vê na parábola do rico e Lázaro, o rico lá no inferno olhando o que perdeu no céu, aí olhando para você lá no céu, puxa, por que ela não falou de Jesus para mim? Olha, por que o fulano não falou de Jesus para mim? Por quê? Eu quero desafiar você nessa noite a se levantar, não apenas da sua cadeira,
mas a se levantar diante do Senhor, dizer: Senhor, eu vou viver igreja do seu jeito. Não é mais a minha música, não é mais aquilo que eu quero ouvir, não é mais aquele modo de igreja que eu quero viver. Não importa por onde você tenha passado, querido, o Senhor tem um novo tempo para você aqui nessa igreja. Você entende isso? Amém? Quantos aqui desejam ser usados pelo Senhor para salvar vidas ainda esse ano? Nós temos ainda quase um mês para tirar pessoas do inferno. A pergunta é: Deus pode usar você para resgatar em dezembro, ou você vai esperar o ano que vem? Quantos aqui estão dispostos a salvar vidas ainda esse ano? Eu quero desafiar você, vem aqui na frente, a gente vai orar por você agora. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Deus está desafiando você a salvar vidas dos seus parentes, seus amigos de trabalho. Irmão, Deus quer usar a sua vida. Se movimente, irmão. Se movimente na direção que Deus está te dando. Diga: Senhor, eu vou usar o meu tempo, vou usar os meus recursos, eu vou usar a minha saúde, Senhor, em prol do teu reino, porque o Senhor não me chamou para viver a igreja do meu jeito. Viver a igreja do seu jeito é: eu estou salvo, estou tranquilo. Tá não, querido. O Senhor te colocou aqui com um propósito, e o propósito é alcançar vidas, o propósito é povoar o céu, querido. O propósito é transformar cadeiras vazias em cadeiras com vidas, células que multiplicam, porque você decidiu viver o propósito de Deus para a sua vida. Jesus falou em Mateus 5,6: bem-aventurados os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará completamente satisfeitos. Você quer ser um cristão satisfeito? Cumpra o propósito de Deus. Viva a igreja do jeito de Deus. Você não vai ter tempo para reclamar de nada da igreja. Você não vai ter tempo para falar mal de ninguém. Você não vai ter tempo para dar nem desculpa, querido. Porque você é um cristão satisfeito no Senhor. Irmãos, Jesus estava com a mulher samaritana. Os discípulos foram comprar comida. Chegam para ele lá, ele falando com uma mulher samaritana. Meu Deus do céu, o que Jesus está falando com essa mulher aí? Foram oferecer comida para Jesus. Jesus falou assim: a minha comida, aquilo que me alimenta, aquilo que me mantém de pé, é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a obra que ele me deu para fazer. Ei, irmão, você acha que faltam ainda 23 dias para você começar a fazer a colheita? Ano que vem? Erga os olhos. Os campos estão brancos para a colheita. Eu creio que Deus vai usar você para trazer pessoas aqui no domingo que vem. Que as cadeiras que estão vazias lá não vão estar mais. Se você cumprir o propósito de Deus como igreja, vai ter que comprar mais cadeira. Use o tempo, use os recursos, use a sua saúde no propósito certo. Para de construir torre de Babel para a sua vida. Chega, irmão. Game over, irmão. Aquela velha vida, aquele velho modo de pensar, acabou, irmão. Deus te trouxe para essa igreja para você viver um tempo novo. Um tempo novo. Esquece o passado, mágoa, qualquer outra coisa. Irmão, Deus faz nova todas as coisas. Que isso seja na sua vida e que isso possa levar você a um novo tempo de multiplicação para o Senhor. Deus, nós apresentamos para o Senhor cada vida que está aqui, Senhor. Deus, homens e mulheres de Deus, pessoas que amam o Senhor. Deus, mas quantas vezes nós queremos viver a igreja do nosso jeito, Senhor. Fazer do nosso jeito, esquecendo que a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Nós somos do Senhor.
Deus, abre os nossos olhos, para que a gente possa enxergar pessoas que estão do nosso lado, Senhor, no trabalho, Senhor, pessoas que estão jogando bola com a gente, na vizinhança, nas redes sociais, pessoas que colocam no status, postam a sua vida no status, Senhor. A gente está vendo e não faz nada. Nos usa para apresentar Jesus. Nos usa, Senhor, para levar a elas um propósito de vida que recebemos do Senhor. Deus, a nossa vida também depende disso. A nossa vida depende da pescaria. A nossa vida depende de cumprir o seu propósito. É o que nos alimenta, Senhor. Nós possamos entender isso. E parar de construir torres para que o nosso nome fique famoso. Para que a gente seja bem sucedido no trabalho, na faculdade, na nossa vida pessoal. Senhor, o que satisfaz a gente é fazer a tua vontade e concluir a obra que o Senhor nos deu para fazer. Que assim seja na vida dessa igreja. Obrigado pela visão que o Senhor deu, Senhor, ao teu servo, ao teu filho, ao pastor Ciro, ó Pai. Deus, um homem que é de Deus de verdade, caráter, reputação, de índole. Um homem, Senhor, que ouve a tua voz. Que essa igreja possa, Senhor, olhar para ele e ver, Senhor, que aquilo que o Senhor colocou diante deles, Deus, vem dos céus, ó Pai. Que possa todos, em unidade, ó Deus. O Senhor mostrou que o povo, para fazer a coisa errada, com unidade, tinha sucesso. Deus, se a igreja de Cristo fizer, como o Senhor mesmo falou, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Que assim seja, ó Pai. Que grandes colheitas sejam feitas ainda esse ano, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Você pode se assentar agora. Agora você vai poder celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial. O que é um memorial? Memorial é aquilo que traz a sua memória, para que você não esqueça aquilo que o Senhor fez e aquilo que Ele quer que a gente faça, que é levar o nome dEle, levar o Evangelho, ganhar vidas para Jesus, até que Ele venha. Amém, queridos? Glória a Deus.